Josué capítulo 15, verso 63 diz assim: não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Até aí, por enquanto, queridos. Irmãos, eu creio que todos nós partilhamos, ou compartilhamos algumas experiências em comum. Todos nós. Nós temos experiências que nós levamos, carregamos, compartilhamos uns com os outros, e são experiências incomuns. Quando você compartilha a tua experiência, é possível que você ouça, a outra pessoa dizendo: olha, eu tenho experimentado a mesma coisa, que interessante. Às vezes essas coisas acontecem em função da territorialidade. Vivemos no mesmo território, mesma base geográfica. Por conta disso, compartilhamos a mesma cultura, e por conta da cultura nós temos essas experiências. Algumas coisas são vivenciadas por conta da cultura, de uma mesma cultura. Algumas outras experiências, elas são compartilhadas por conta da fé que nós carregamos, e especialmente das vivências de fé. Nós vivenciamos experiências as mais diversas dentro do corpo, É interessante, Deus tem nos dado a oportunidade, o privilégio de participar com a adoração pública em alguns países, em alguns lugares, e é algo que nós discernimos com muita precisão, o latino, o povo da América Latina, eles têm uma adoração bem diferenciada da adoração do Brasil, por exemplo. Os céus espirituais sobre a Colômbia, o céu espiritual sobre a Colômbia é muito diferente do céu espiritual do Brasil. Os céus espirituais do Paraguai, totalmente diferentes. Nós retornamos dessa conferência agora esse final de semana. Eu falei: Sandra, é interessante isso. O que acontece aqui, no que nós estamos experimentando aqui em Assunção. No Brasil não tem esse nível de adoração, de entrega, de derramar de Deus, como nós temos no Brasil. É diferente. O que nós vimos no Paraguai, nós vimos vivenciado na Colômbia. Nós vimos isso na Colômbia. É algo impressionante. Os céus estão baixos, estão abertos sobre aquele povo. Eles estão experimentando níveis poderosos em Deus. E quando você conversa com pessoas assim, vindo de uma outra cultura, tem algumas coisas que não bate, tem algumas coisas que eles podem ouvir o teu testemunho, eles ficam assim: não é a nossa experiência. Principalmente quando você está vivendo aquele evangelho mais distante, um evangelho de ouvir falar. Tem pessoas que não passam, elas não se submergem no rio de Deus. Elas têm muita informação sobre Deus, têm muita informação sobre a palavra de Deus, mas a água do evangelho, do rio, do poder de Deus, é como se ela batesse na pessoa, e ela está assim, numa casca, ela é impermeável, o negócio não penetra, não entra. E quando você vai trocar a tua experiência, conversar com uma pessoa dessa, você fala: essa pessoa veio da onde? Qual é o evangelho que ela está vivenciando? Compreendem isso, queridos? Tem algumas experiências que são vividas à medida que nos submetemos ao agir de Deus. Existem algumas experiências reservadas, diferenciadas, que só são vivenciadas, experimentadas, quando nós nos submetemos totalmente, por completo, à ação e o poder de Deus. E aí, quando você consegue conversar, quando você compartilha o teu testemunho de vida, daquilo que você está vivendo, a pessoa vai falar: eu tenho experimentado isso, eu tenho discernido isso, eu tenho sonhado com isso também, eu tenho tido a mesma visão. É algo assim impressionante. Quando nós olhamos na história bíblica, do Antigo ao Novo Testamento, você entende, nós compreendemos que existem algumas experiências que são vividas de uma forma universal.
entre todos aqueles que carregam as promessas de Deus. Assim, todos aqueles que carregavam as promessas de Deus, do Antigo ao Novo Testamento, todos eles partilhavam daquela mesma experiência. Qual era a experiência? Todos eles batalhavam, assim, diligentemente, se esforçavam, lutavam por manter, diga comigo, por manter o poder das promessas de Deus sobre a sua vida. Eles haviam recebido a promessa de Deus, e quando eles receberam, eles não queriam abrir mão daquilo por nada. E você vê essas lutas territoriais do Velho Testamento, nada mais são do que guerras, são batalhas em torno de territórios espirituais, de promessas de Deus, na verdade. Eles tinham promessas de Deus, eles não queriam abrir mão daquilo por nada. Diga comigo, as promessas de Deus precisam ser conquistadas. Amém? Aleluia. 1 Coríntios, alguém que trouxe a Bíblia, por favor, abra comigo no livro de 1 Coríntios. Quero ler alguns versículos essa noite. 1 Coríntios capítulo 16, finalzinho. Há um testemunho de Paulo aqui, no finalzinho do livro, que diz assim, Paulo compartilhando com a igreja, ele diz: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Queridos, as batalhas espirituais sempre estiveram presentes na vida dos que carregavam as promessas de Deus. Sempre estiveram presentes. Paulo disse que uma porta para o trabalho, para o avanço do reino, estava assim se avizinhando diante dele. Ele conseguia contemplar uma grande oportunidade para ele entrar, para ele avançar com o evangelho, com o reino de Deus. E é interessante porque ele não apenas avistou essa oportunidade, mas ele entendeu que haviam muitos adversos que resistiriam àquele avanço do reino, o avanço do evangelho. Sabe, amados, não há crescimento sem dor. Diga comigo, não há crescimento sem dor. Da mesma forma, não há avanço sem batalhas. Você quer crescer? Vai ter dor. Você quer avançar? Entenda, você vai ter que lutar. Ok? Você quer crescer? Você vai ter dor. O crescimento gera dor. Para avançarmos, nós precisamos pelejar. Essa é uma experiência comum a todos aqueles que querem avançar, querem crescer. É uma experiência comum para todos aqueles que carregam as promessas de Deus. Se você tem carregado as promessas de Deus, entenda isso, você vai ter que batalhar, você vai ter que pelejar, e você vai ter que pelejar muito, você vai ter que se esforçar muito, queridos. O que nós precisamos discernir é a natureza das nossas batalhas. Nós precisamos discernir o propósito de cada uma dessas batalhas. Sabe por quê? Existem batalhas que não são nossas. Tem batalhas que não são suas batalhas. E porque não são suas, você não deve entrar. Compreendem? Nós precisamos entender, não é porque é uma batalha, não é porque você deseja crescer, não é porque você quer avançar em relação às promessas de Deus, que você vai entrar em qualquer batalha. Tem algumas batalhas que não são suas, e você não pode colocar o pé ali, porque você vai se arrebentar indevidamente. Sabe aquela coisa assim, não precisava, por que eu fui colocar o meu nariz ali onde eu não deveria colocar o nariz, né? Um texto, eu quero ler com vocês um texto, são alguns textos, então você fique à vontade, se você manuseia bem a tua Bíblia, tranquilo, do contrário, apenas me ouça, né? Capítulo 26 de Provérbios, versículo 17, diz assim: quem se mete em questão alheia, é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Como o louco que lança fogo, flechas e morte.
Assim é um homem que engana seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é um homem contencioso para acender rixas. Meu Deus, como quem se mete em questão alheia, que isso, existem muitas questões que são questões alheias, questões marginais, que estão à margem da sua vida, do seu caminhar, dos seus objetivos, dos seus planos. E a Bíblia, a palavra do Senhor diz que quem se mete nessas questões, nessas batalhas, é como aquele que toma um cachorro pelas orelhas, um cão que passa. O texto não fala, mas quando eu olho esse texto, eu fico pensando no pitbull. Eu não fico pensando naquele cachorro pequenininho que o pessoal, né? Aquele cachorro assim, de madame, todo fofinho, cheiroso, peludinho, mansinho. Penso no pitbull, aquele cachorro. Você olha para ele, você tem 2 em casa, né? Um só, né? Você já imaginou pegar Edivaldo indo lá, pegar pela orelha, sobra alguma coisa? Não sobra nada. E compreende que tem batalhas que não são nossas. E é interessante que muitas vezes a gente se envolve em batalha alheia. Às vezes nós não entendemos o propósito de uma batalha e a gente acaba se envolvendo. Às vezes a pessoa compartilha uma situação com você e por você não entender a natureza e o propósito daquela batalha, você acaba fazendo o que o texto diz: não faça. Ele diz: joga lenha na fogueira. É alguma coisa, se alguém compartilha algo, e ao invés de você recuar, de entender, essa batalha não é minha, não posso entrar, não, você fica irado, né? Se fosse comigo, e você dá aquele conselho: se fosse comigo, ainda bem que foi com você, que é uma pessoa calma, porque se fosse comigo essa situação, não teria ficado desse jeito não. Não, de jeito nenhum. Vocês já viram quanta loucura muitas vezes as pessoas procedem, ao invés de recuar, de ouvir. Às vezes a pessoa está assim nervosa, irada, e ela quer falar às vezes por falar. Ela precisa desabafar, ela não está precisando que você jogue gasolina, que você coloque lenha. Ela quer falar porque ela precisa falar. E não é momento de você jogar lenha, não é momento para bravatas, para você falar assim: eu resolveria esse negócio na hora. Não, ouviu, né? No máximo olha, eu vi a sua situação, vamos fazer o seguinte, vamos orar agora, e pedir para que o Deus eterno entre nessa situação com providência. Eu sei que é uma situação difícil para você conduzir sozinha, não é verdade? É uma situação sua, mas vamos chamar o eterno Deus para essa situação, para te ajudar, né? Para ajudar a tua família a resolver isso aí. Ei, tem gente que se mete em questão de família alheia. Você acredita que tem gente que faz uma loucura dessa, né? A família nem é sua, é a família do vizinho, é a família da vizinha, do amigo, e você se acha no direito de botar o dedo. Não vai dar certo. Diga comigo assim: não vai dar certo, né? Como fala assim, é só o louco que para o cachorro raivoso pelas orelhas. Compreende isso, queridos? Tem batalhas que não são nossas, então eu não preciso e eu não posso entrar, porque não são nossas. Outras batalhas outras eu não posso vencer, ou eu não devo vencer. Vocês sabiam que existem batalhas que você não pode vencer? Existem batalhas que você precisa se deixar vencer, ainda que você tenha razão, ainda que você esteja coberto de razão, mas você precisa se deixar vencer. Eu acho que as mães têm um dom para isso. Eu acredito que isso é um dom que as mães carregam. Quantas batalhas, mães,
eu acredito que vocês já vivenciaram, batalhas que vocês se deixaram vencer para manter a unidade da família, a unidade dos filhos, a unidade do lar, e vocês se calam, se dão por vencidas, mesmo sabendo que vocês tinham razão, vocês se calam. Tem batalhas onde não há vencido e nem vencedores. Tem gente que fala assim: pastor, eu não consigo perder, a hora que eu vejo, já falei, a minha língua cresce, o negócio cresce dentro da boca, e a hora que eu vejo, a minha língua comprida sai, e eu estrago tudo. Por quê? Porque quer vencer. Só que tem algumas batalhas que eu não sou chamado a vencer. São batalhas que eu preciso perder. E com a minha derrota, todos saem vencedores. Queridos, isso é um milagre poderoso. Sabe o que é você se deixar vencer e o resultado, no frigir dos ovos, todo mundo sai dali grande. Queridos, eu creio que isso é o máximo. Ninguém sai pequeno daquela batalha, todos saem grandes, todos saem com aquele sentimento, né? Eu venci. A pessoa que se deixou vencer, ela sai com aquele sentimento: eu venci o meu orgulho, eu venci a minha vaidade, eu venci aquela impetuosidade eu venci, eu consegui ficar quietinho. E às vezes é difícil, não é verdade? Às vezes é complicado, mas nem todas as batalhas nós podemos e nós devemos vencer. Diga comigo: sem perder para ganhar é uma grande chave. Verdade, mães? Perder para ganhar, quantos relacionamentos foram destruídos, estão a caminho do abismo, estão potencializando a destruição. Sabe por quê? Porque nós estamos querendo é como brincar com uma criança. Você tem mais força que uma criança, tem mais habilidade, tem mais estratégia, tem mais. Mas quando você deixa a criança vencer, gente, a alegria da criança que venceu é um negócio assim impagável, não tem preço. E você é derrotado pela criança e você sai dali um vencedor. Fiz uma criança feliz. Amém? Vocês estão quietinhos? Algumas batalhas exigirão a nossa quietude em fé. Tem batalhas onde o Senhor diz para você: não entre. Quando Moisés estava para atravessar, estava próximo do Mar Vermelho, ministramos sobre esse texto dias atrás. O povo começou a pressionar demais Moisés, eles estavam inquietos. Os egípcios estavam vindo, à frente deles estava o Mar Vermelho, eles estavam assim pressionando Moisés, era uma pressão muito grande, não estavam entendendo aquele momento. E Deus deu uma palavra para Moisés, e Moisés disse para o povo: ei, aquietai-vos e vede o livramento que hoje o Senhor vos fará. Tem momentos, queridos, na nossa história, onde o Senhor vai dizer simplesmente: ei, fica quietinho, ei, deixa de espernear, ei, não é o teu network que vai resolver esse negócio, ei, desliga o celular, ei, não conte com a estratégia de ninguém, nem com a sua, não é o teu recurso, é a boa e poderosa mão de Deus em nosso favor. É aquele momento onde você recua e você diz: Deus eterno, só o Senhor na causa. E você não faz nada, você fica quietinho e fala: Deus, entra nisso porque isso é maior do que eu. É uma situação que eu não experimentei ainda na minha história, na minha vida. Meu Deus, queridos, quem que não passou por uma situação dessa?
de experimentar, de passar por algo onde você olha e você fala: santo Deus, o que é esse negócio? Como é que eu saio de uma situação dessa? Assim, em 37 anos no reino de Deus, pregando, servindo, tem situações que ainda hoje eu passo, eu fico pensando, falei: Deus eterno, eu pensei que eu tivesse visto de tudo, e agora? Como que eu saio dessa? E muitas vezes Deus diz para mim: quieto, eu estou nessa causa. Recordou de uma situação tão delicada que eu passei, tão delicada, era um negócio esquisito, eu não sabia o que era, eu entendi, eu falei: Deus eterno, eu vou para o jejum, eu vou para as madrugadas. E eu então entrei num jejum de 21 dias, eu falei: Senhor, eu preciso de uma resposta do Senhor. Na madrugada, no último dia, a última madrugada daquela campanha que eu entrei diante do Senhor, estava para amanhecer o dia e nada. Deus falou, e eu entendi o que estava acontecendo. Mas eu sabia, quando eu entrei, eu não precisava nem poderia fazer nada. Aliás, eu nem tinha o que fazer, nem sabia o que fazer. Tem momentos, tem batalhas na sua vida que você passa e você fica assim inquieto, pensando: meu Deus, o que eu vou? Não é momento de você fazer, não é momento é momento de quietude. Vai para a presença do Senhor, se necessário com jejum, se necessário com choro, se necessário com pranto, se necessário, vá para a madrugada. Sim, quieto, aquieta o teu coração, aquieta a tua alma. Fala: Deus, fala comigo, por favor. Eu preciso de uma direção, eu preciso de uma palavra, eu preciso que o Senhor me fale. Eu sei que se eu fizer aqui, se eu for por esse caminho, vou arrebentar. Se eu for à esquerda, o negócio vai ficar pior. Então, Senhor, eu não vou me mover, eu vou ficar na tua presença. Queridos, e Deus fala, e Deus abençoa, e Deus se levanta. Muitas vezes Ele fica guardando, né, a quietude, o esvaziar da nossa força, né, a força da nossa alma, que muitas vezes faz coisas tão erradas. E quando nós nos esvaziamos dessa força, dessa impetuosidade, Deus diz: agora você vai ver o livramento que eu vou te dar. E Deus entra e Deus age, e você fala: Deus, que bom, que bom. Como eu fui sensato de não ter agido, que nada. Foi a quietude para o Senhor falar e agir. Amém, queridos? Aleluia. Deixa eu correr. Porém, é um tipo de batalha que você deve entrar. São aquelas batalhas que tentam quebrar os princípios bíblicos e exigir que você faça concessões. Tem algumas batalhas onde o Senhor diz: não entra. Tem algumas batalhas onde você vai entender, não são as suas batalhas, você não deve entrar, né? Tem várias batalhas. Tem batalhas que tem um propósito pedagógico de nos ensinar alguma coisa. Para quê? Para que você não fique repetindo aquela mesma batalha. Você já passou por ela, já aprendeu, não entre novamente. Agora tem algumas batalhas que vão exigir de você que você faça concessões, quebre princípios bíblicos, princípios de Deus na sua história. Por essas batalhas você deve sim pelejar, você deve lutar. Você não pode ficar quieto, você tem que ir para cima com tudo. O texto bíblico diz que os jebuseus, os filhos de Judá, quando eles subiram para a parte que lhes cabia por herança, eles não conseguiram expulsar os jebuseus. E porque não puderam expulsar os jebuseus, eles conviveram, estavam juntos na cidade em Jerusalém. Eles conviviam juntos ali com os jebuseus. Eles fizeram uma concessão: já que nós não podemos tirá-los, vamos deixá-los. O texto não fala porque eles não puderam colocar aquele povo para correr. Não, se eles se sentiram fracos, enfim, eles decidiram conviver com aquilo ali. Sabe, queridos, às vezes nós fazemos concessões na nossa história, concessões que nós não deveríamos, não somos legitimados a fazê-las. Nós não poderíamos fazer concessões, mas nós nos tornamos fracos, enquanto deveríamos nos tornar fortes, e fazemos concessões, vamos entregando
territórios, territórios espirituais, valores espirituais que nos foram dados, nos foram legados, nos foram legitimados com muito esforço, seja pelos nossos pais, pelos nossos antepassados, seja por você mesmo, mas por uma situação ou outra você foi concedendo, fazendo concessões, foi entregando territórios, valores, sem poder, sem que fosse possível fazê-las. Sabe, as concessões que nós fazemos, elas serão cobradas da próxima geração. As concessões que fazemos hoje serão cobradas das próximas gerações, né? Eu poderia trocar isso aí e falar assim, serão cobrados dos nossos filhos. Os nossos filhos, eles pagarão o preço pelas concessões que fizemos durante a nossa história de vida. Sabe o que é isso? Você não botar a mão em alguma coisa que você deveria colocar a mão, resolver e deixar como um passivo para que os teus filhos lidem com isso. Tem gente que conduz, tem gente que carrega um comportamento complicadíssimo, mas ele assim convive com isso, e as pessoas que suportem, eles acreditam, o meu jeito é a madeira, eu não quero, não vou mexer, não estou a fim de mexer com esse negócio, custa muito, é complicado, vai exigir de mim muitas renúncias, e eu não quero mexer com isso. A próxima geração vai pagar o pato. O preço, a conta, vai ser paga, suportada pela próxima geração. Você não mexe, os filhos suportarão o preço disso aí. Sabe o que é difícil nisso tudo? É que quando nós entregamos territórios, quando nós fazemos concessões, os adversários se tornam mais fortes. Eles resistem, criam uma resistência muito maior. Conversava com minha sogra hoje pela manhã, minha cunhada, e minha sogra tem um comércio no centro de Dourados. Minha cunhada estava contando que dias atrás ela chegou, tinha 3 pessoas deitadas, 2 homens e uma mulher deitada na calçada, bem na frente, na porta. E ela diz, vamos saindo que nós chegamos, precisamos trabalhar. E eles disseram para ela, nós não vamos sair daqui. Aqui é a prefeitura e nós vamos ficar aqui, drogados. Bem, resumo da conversa. Ela chamou a polícia. Falou, olha, vocês precisam retirar aquele pessoal dali. Concessões, as concessões começam assim. Você não tira, você é condescendente com alguma coisa, você suporta. Os 3 acreditam que se eles dormiram uma noite, pode jogar um papelão ali na frente do teu comércio. Eles acreditam que eles vão poder se drogar o resto da vida ali. Afinal de contas, o pessoal passa e fica com dó e traz uma marmita, e eles vão poder fazer as necessidades ali na frente mesmo. E já que ninguém tirou, eles vão chamar outros, e ali eles vão criar a associação deles. Você que mude o seu comércio, o seu lugar. Eles se tornam atrevidos. Concessões. Você sabia o que esses jebuseus diziam? Esses jebuseus eles ficaram em Jerusalém, e os filhos de Judá não conseguiram tirá-los dali. Eles se tornaram atrevidos. Vocês já conheceram alguém atrevido? Vocês já conviveram com gente atrevida? Gente atrevida é atrevida, né? Gostaram dessa frase? Gente atrevida é atrevida demais. Eles criaram uma canção. Anos depois, ninguém retirou. Eles diziam, anos depois, quando Davi se tornou rei em Israel, eles criaram uma canção dizendo, se Davi vier tentar tirar-nos daqui, até os cegos e os coxos banirão, resistirão a Davi. Era uma canção que havia entre os jebuseus. Eles se tornaram atrevidos. Quando nós não enfrentamos as nossas batalhas se tornam uma verdadeira adversidade, um incômodo, um peso
para as nossas vidas, para a nossa alma e para a geração seguinte. A geração seguinte vai enfrentar uma dura resistência. Vocês lembram do filho de Abraão com Agar? Diz o texto da palavra do Senhor que o filho de Abraão, com Agar, quando cresceu, ele caçoava de Isaac, o filho da promessa. As concessões que não são trabalhadas a tempo, não são resistidas a tempo, elas crescem, são fortalecidas e elas vão peitar-nos depois. Ei, quem é você? Quem é você? Você acha que você tem autoridade? Passou a vida inteira mentindo, agora quer dar uma de quê? De santo? A vida inteira fazendo falcatruas, agora você quer, compreende isso? Você legitima, você dá autoridade, você legitima a existência daquela concessão. Por quê? Porque você não teve força, muitas vezes lhe faltou fibra moral, de caráter, para partir para o enfrentamento, queridos. Nós precisamos, cada geração carrega a sua própria batalha. Nós não podemos, trazer um passivo tão pesado para as próximas gerações. Nós não podemos deixar para os nossos filhos que eles pelejem as nossas batalhas. Diga comigo, cada geração tem a sua própria batalha e nós precisamos enfrentá-las. Amém? Deixa eu terminar essa palavra, que meu tempo já acabou. O diabo quer destruir uma geração inteira e inviabilizar as demais. Uma das primeiras ações de Davi após ser coroado rei em Israel foi expulsar os jebuseus em Jerusalém. Sabe por quê? Porque ainda que os filhos de Judá lá atrás não conseguiram colocar aquela turma para fora, quando Davi tomou posse, foi assim, ungido rei em Israel, ele entendeu, as promessas de Deus não servem, não são para serem partilhadas. Domingo passado nós ministramos uma palavra que dizia exatamente isso: Deus não compartilha espaços, tampouco a igreja. Tampouco a igreja. Deus não compartilha espaços, tampouco a igreja. Compartilhamos, fazemos concessões. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Tem situações onde nós vamos ter que colocar as mãos. Talvez você esteja convivendo, lidando com algumas situações, relativizando algumas coisas, isso aqui o tempo resolve, o tempo não resolve absolutamente nada. Nós vamos ter que colocar as mãos. Talvez você vai ter que marcar algumas conversas com algumas pessoas, sentar e assim resolver. Talvez você tenha que pedir perdão para alguém, para algumas pessoas, quem sabe para o filho, quem sabe para os pais, quem sabe, não sei, só não faça concessão. As concessões, elas criam uma estrutura muito pesada, e elas se sentem assim legitimadas a permanecer ali. Por isso que tem famílias inteiras que convivem com pecados, assim como que pecado de família. Eles acham bonito. Tem família que gosta de mentir, é um desvalor de família. E a família é conhecida por conta dessas. Nós fazemos isso por brincadeira, mentimos um para o outro por brincadeira. O que é aquilo? São os jebuseus que você deixa dentro do território, e você convive com aquilo ali. Ninguém tem coragem. Temos que enfrentar em nome de Jesus, amém? Amém. Quem sabe essa semana seja a tua semana de você partir para o enfrentamento com algumas dessas situações, em nome de Jesus. Ir para cima, falar assim: Senhor, as promessas que o Senhor tem me confiado não serão compartilhadas. Eu não vou fazer concessão na minha geração. A visão de Deus para as nossas vidas, queridos, na sua igreja as portas do inferno não prevalecerão. Diga comigo: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Qual é a visão de Deus? É a igreja avançando, é a igreja conquistando, é a igreja partindo para cima. Não é a igreja perfeita. Nós temos uma das plaquinhas ali na recepção,
estávamos ali, né? Esse não é um lugar para pessoas perfeitas. A igreja não é um lugar para pessoas perfeitas. Se você não é uma dessas pessoas, seja muito bem-vindo, né? Eu entrei ali, né? Depois eu falei, opa, se é para pessoas imperfeitas, ou então eu também sou bem-vindo, né? Nós não somos perfeitos, mas nós somos aperfeiçoados pelo amor do Eterno. E o amor do Eterno a todos acolhe, né? Nos abençoa, nos abraça. Oh, como é bom ser abraçado pelo Eterno Deus, como é bom ser suportado por Deus, e não apenas suportado, mas desafiado, porque Ele não é aquele que passa a mão nas nossas cabeças e fala, filho, filha, você vive pecando, mas que bom que você está aqui, né? Não consegue vencer o pecado, mas que bom que você não sai da minha presença. Não, de vez em quando o Senhor nos chama assim para perto, é uns cascudos santos que a gente recebe, é uns apertão, né? Aquela coisa dele nos colocar contra a parede, do tipo assim, ei, quando é que você vai deixar essa imaturidade, quando é que você vai crescer? Quando é que você vai enfrentar essa situação? Quando é que você vai deixar de fazer concessões e se tornar um homem legítimo, uma mulher legítima, vivendo o propósito para o qual eu tenho chamado você a viver? Oh, que bom! É tão bom ouvir o teu amém, você não faz ideia. Sinal que você está aqui comigo. Fique em pé, por favor. Diga comigo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não faça concessões das promessas de Deus em sua vida, nem na sua família, em nome de Jesus. Feche os seus olhos por um momento, por favor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra santa, tremenda, poderosa, que é viva, é eficaz. Essa palavra que nos alcançou, a palavra que tem nos redimido, que redimiu a nossa história, a palavra que tem nos levantado, que tem nos animado e fortalecido para vivermos dia após dia como mais do que vencedores, um povo marcado, um povo separado, um povo santo, um povo que te ama, ó Deus, um povo que carrega as tuas promessas, as tuas poderosas promessas, Senhor. Ajuda-nos, ajuda a tua igreja mesmo, Senhor, a viver esses níveis altos, mais elevados da palavra, da promessa do Senhor. Não nos permita, Senhor, nos tornarmos tolerantes com situações que nós já deveríamos tê-las afastado da nossa caminhada, da nossa história há tanto tempo. Não nos permita, Senhor, vivermos condescendentes e sermos condescendentes, tolerantes, coniventes com situações que nos esvaziam, que nos são prejudiciais. Nos permita, Senhor, sermos renovados, fortalecidos no poder da Tua palavra, ó Deus, e com graça, e com sabedoria, ó Deus, tocarmos, tirarmos os jebuseus, Senhor, tirarmos, Senhor, essas situações que pelejam muitas vezes contra nós, que se tornam situações atrevidas, que tentam nos resistir o nosso avanço, o nosso crescimento. Sê conosco, Senhor, ó Deus eterno, que a boa mão do Senhor possa fortalecer cada família, dando-lhes paz, alegria, gozo, Senhor, plenitude do Teu Espírito, para que eles vivam realidades mais elevadas, maiores, Senhor, mais da Tua presença. É o que eles estão pedindo, precisando. Toca-lhes, ó Deus, e no decorrer dessa semana, que o Senhor os ajude a resolver situações que aguardam a providência do Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor, ajuda essa mulher, ajuda esse homem, ajuda esse filho, ajude-o, Senhor Deus, a crescerem nessa geração, como, ó Deus, um renovo do Senhor para essa geração, ó Deus, uma voz de esperança para essa geração, para suas famílias. Abençoa, fortaleça, ó Deus, torna vigoroso, ó Deus, os joelhos, ó Deus, o braço dos teus filhos, a posição, os posicionamentos espirituais dessa igreja, papai, no nome do Senhor Jesus. Deus eterno, que em tudo eles possam honrá-lo,
na convivência do marido com a esposa, da esposa com seu esposo, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, a convivência, Pai, dentro dessa igreja, nessa sociedade, como sal, como luz, ó Deus, refletindo a Tua glória, a Tua presença, ó Deus, o bom testemunho, ó Deus, de Cristo Jesus em nós e através de nós, Senhor. Se conosco, que a maravilhosa graça do Senhor nos abençoe, nos fortaleça e nos leve e nos conduza em vitória, no nome do Senhor Jesus.